Por gentileza, ocupem os seus lugares na plateia para darmos início à palestra Passado, Presente e Futuro dos Meios Consensuais de Solução de Conflitos com o Poder Público. Por gentileza. Compõe a mesa, então, a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora federal Terezinha Caserta, o coordenador adjunto central da Conciliação de São Paulo, juiz federal Herbert Peter de Brown Jr., como palestrante, o secretário-geral da Advocacia Geral da União, Dr. Renato de Lima França, neste ato representando o advogado-geral da União, o diretor acadêmico da Escola de Magistrado da Justiça Federal da Terceira Região, desembargador federal Nino Touro, e também a conselheira Daldice Santana. Com a palavra, a senhora presidente. Boa tarde a todos. Dando sequência a este seminário, Caminhos para o Consenso, eu quero cumprimentar inicialmente os componentes da mesa, já agradecendo, inclusive, imensamente a presença do Dr. Renato Lima França, que é o advogado-geral da União substituto e secretário-geral da consultoria da Advocacia Geral da União. Muito obrigada pela sua deferência em estar aqui conosco e trazer essa importante contribuição da instituição que é a nossa parceira e a qual temos visado sempre nas nossas aspirações em termos de solução de conflitos, porque desde o início dos trabalhos de conciliação, a dificuldade que sempre tivemos foi obter bons resultados frente aos entes públicos pelas conhecidas dificuldades próprias relacionadas ao crédito tributário. Mas sabemos que se evolui agora para uma solução que será de vanguarda e certamente trará muitos frutos. Cumprimento também, como já o fiz pela manhã, a desembargadora do nosso tribunal, que eu digo primeiro desembargadora do nosso tribunal e depois conselheira do CNJ, porque ela também o faz assim. Então, eu me sinto no direito de me apropriar da nossa conselheira do CNJ, a doutora Daldice. Eu sou, outra eu estou. Exatamente. Ela que é a nossa precursora, e por que não dizer a precursora na Justiça Federal em matéria de conciliação, quando a gente imaginava que aquilo era um sonho muito audacioso, pensar em fazer conciliação numa justiça que atua basicamente perante órgãos públicos e que a conciliação não teria grandes resultados, mas a doutora Daldice sempre acreditou, sempre trabalhou muito por isso e desenvolveu durante toda a sua carreira e continua ainda atuando nessa área e mostrando que sim, é possível e que podemos ter muito bons frutos, e por isso a Justiça Federal evoluiu muito nessa questão. Cumprimento também o desembargador Nino Touro, diretor acadêmico da REMAG, que está sediando esse evento em parceria com o CNJ, e que a nossa escola sempre contribuindo muito em permitir a discussão de temas dos mais relevantes. Da mesma forma, cumprimento o juiz federal Herbert de Brown. Acertei? É que eu estou treinando faz décadas. O Dr. Herbert à frente da conciliação, aqui no tribunal, na primeira instância da Justiça Federal da Terceira Região, já nosso colega de longa data, fomos eu, ele, a doutora Daldice, colegas desde lá de Santos. E cumprimento especial ao conselheiro do CNJ, que muito nos honra com a presença, doutor Henrique Ávila. Uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui prestigiando o evento. E aniversariante do dia. Ele, inclusive, vai oferecer para nós logo ao final bolo, champanhe e tudo mais. Vai ser uma festa, uma maravilha ali ao lado, na saída. Muito obrigada pela sua presença em dia tão especial.
e também a nossa colega Vera Jukovski, sempre nos prestigiando aqui, desembargadora também do nosso tribunal. Eu vou, então, assim, passar a palavra ao juiz Herbert, que conduzirá este painel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar também a doutora Terezinha Caserta, nossa querida presidente do Tribunal da Terceira Região, com quem, como ela bem frisou, a gente tem o prazer de conviver aí há 20 anos, né, no trabalho. A conselheira doutora Daldice, né, também bem conhecida de todos. Somente do Dr. Herbert? Um detalhe. O doutor, e também conhecido de décadas, né, com quem tive o prazer de ser colega de faculdade, o doutor Nino Touto, né, e doutor Renato Lima França, que vem aqui nos prestigiar nesse evento, que a gente só pode agradecer tanto ao Gabinete da Conciliação, do doutor Paulo Fontes, que elavelmente ele iria presidir essa mesa, mas estava se sentindo um pouco mal e precisou se retirar, e da EMAG também, pela ajuda, pela contribuição que tem nos dado durante toda essa gestão. Nós estamos aqui para debater o tema passado, presente e futuro dos meios consensuais de solução de conflitos do poder público, uma temática bastante pertinente aqui, principalmente no Tribunal Regional, cuja demanda é basicamente de direito público. E tantas questões têm sido suscitadas já e objeto de estudos nossos em outros encontros do ano passado, mas é uma questão que a gente sabe das grandes dificuldades que rondam esse tema. Então, nada melhor do que estarmos aqui com as pessoas envolvidas no trato dessa questão, como o senhor Renato, que é atualmente secretário-geral de consultoria, além de advogado-geral da União, né? Ele tem um largo currículo aqui, formou-se no Centro da Universidade de Brasília, em 99, tem pós-graduação em Direito Civil, em Processo Civil, pelo Instituto dos Magistrados do Distrito Federal, já atuou como corregedor setorial do Ministério das Relações Exteriores, chefe de gabinete e assessor especial na Secretaria Executiva da CGU, foi consultor jurídico no Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, onde atuou bastante na análise jurídica da constitucionalidade dos acordos de leniência celebrados pela União com as empresas envolvidas em práticas de crimes contra a administração pública, né? Então, cumprimentando também os demais presentes, em especial o pessoal da AGU, com quem a gente tem tido o prazer de fazer tantos contatos e conciliações, mediações bastante profícuas, né? Eu passo a palavra ao palestrante, doutor Renato. Muito obrigado pela apresentação. Cumprimentar a desembargadora presidente, doutora Terezinha, agradecer a recepção. Tivemos a oportunidade de conversar, dialogar um pouquinho antes, e então foi muito proveitosa a visita e a participação aqui no evento. Cumprimentando os demais magistrados, desembargadora e demais colegas presentes. Bom, primeiro, em nome da AGU, gostaria de agradecer o convite e justificar a impossibilidade do doutor André Mendonça não estar presente aqui. Ele foi convocado pelo presidente da República para uma reunião, mas ele também assinou agora há pouco um novo acordo de leniência. Ou seja, mesmo não estando aqui de corpo presente, ele está totalmente antenado e conectado nessa nossa linha de atuação de se tentar resolver consensualmente problemas que chegam até a administração pública. Aproveito a oportunidade para colocar um pouquinho o tema do acordo de leniência, que, para mim, é um tema não só do presente, no que tange a identificação aí de soluções consensuais, mas também ao futuro. Por quê? Porque é a partir do acordo de leniência, ou seja, uma empresa ela busca o Estado, reconhece a prática de ilícitos,
e, a partir daí, desse reconhecimento, ela busca colaborar com o Estado nas investigações de outros ilícitos, e para o Estado, ao mesmo tempo, é muito importante essa prática, porque, a partir do recebimento dessas informações, é possível, ao Estado, buscar novas frentes de investigação e de recuperação de ativos. Então, a Advocacia Geral da União, eu poderia dizer aqui para todos, que ela tem uma política bastante robusta de consenso e tem um sistema multiportas para a solução consensuais de conflitos, né? Aproveitando aqui a oportunidade, eu posso afirmar, então, em determinadas oportunidades, a União ela age como negociador, sem a interferência de terceiros em processos judiciais, em que a União e suas entidades públicas são partes. Nesses casos, incumbe a PGU e a Procuradoria-Geral Federal conduzir o procedimento negocial. Nessas situações em que há processos judiciais instaurados, a presença de terceiros é desnecessária. Nessas situações, os órgãos de representação judicial, seja da PGU, suas representações regionais ou até a PGF, têm plenas condições de ter conhecimento da lide e de seus aspectos mais relevantes, o que facilita a comunicação com a outra parte. Em outras hipóteses em que a negociação ela não seja exitosa ou a interlocução direta não seja favorável, torna-se possível se falar em mediação e conciliação. Em tais situações, lá na AGU, será possível a provocação da Câmara de Conciliação e Arbitragem, em que nós temos advogados públicos preparados para auxiliar nessas mediações. Importante ressaltar que, lá na AGU, nessa nova gestão, há uma prioridade de se reforçar o papel da SECAF, de implementar a possibilidade de mediações junto a todos os ministérios e autarquias. A SECAF ela existe desde 2007. Quando ela foi implementada, nós não tínhamos normativos, leis, a Lei 13.140, o próprio Código de Processo Civil, não existiam mecanismos jurídicos para fomentar as práticas de conciliação. E, hoje, com o advento dessa lei, a Advocacia Geral da União vem implementando de forma bastante robusta as negociações. Outro ponto também que eu gostaria de compartilhar aqui com todos são as centrais de negociação, que é uma iniciativa da PGU, da Procuradoria-Geral da União, com a participação do Poder Judiciário, do CNJ, em que essa atuação conjunta se escolhe, vamos dizer assim, se filtra processos em que é possível uma resolução dessas demandas de massa. Essa criação dessas centrais de negociação levou em consideração as experiências do projeto Mutirões de Conciliações, em que se identificou a necessidade de se dar tratamento adequado, uniforme e seguro em âmbito nacional aos conflitos de interesse de larga escala. Dessa forma, os estoques de processos judiciais foram reduzidos, custos judiciais de atualização monetária também, e, além de mais, custos administrativos e do sistema de justiça. Essa atuação ela teve início em 2013 e foi resultado dessa articulação conjunta entre a AGU e o CNJ e os tribunais regionais federais. Após o exame e discussão de cada matéria, são traçadas metas de acordos que deverão ser atingidos por cada unidade da AGU. O foco inicial desse trabalho recaiu sobre as gratificações de desempenho de servidores públicos. Esse trabalho foi tão exitoso que a AGU recebeu o prêmio, o Prêmio Novare, em 2015, em razão do grande volume de acordos que foram feitos. Foram 50 mil acordos, o que acarretou uma economia de aproximadamente 4 bilhões de reais. Hoje, a PGU desenvolveu planos nacionais de negociação, em que são feitos pacotes, estudos, e são replicados isso para os advogados públicos para a celebração de acordos.
Bom, os resultados são bastante exitosos dessas políticas adotadas aí no âmbito da AGU, junto com o Poder Judiciário. E há um fomento dessas práticas no âmbito da AGU. Primando para o futuro, a AGU vem trabalhando nas centrais de negociações online, de forma a implementar ainda mais as soluções negociais. Consolidadas as práticas introduzidas, né, pelas centrais negociais, a manutenção do êxito da iniciativa pressupõe o seu constante aperfeiçoamento. Nesse sentido, apesar de o quantitativo de acordos realizados ser expressivo, verifica-se que o acesso do cidadão a esta via de resolução ainda encontra obstáculos. Assim, né, a versão online dessas centrais de negociação busca proporcionar àqueles que estejam em litígio com a União uma opção simples, rápida, econômica de resolução do conflito. O projeto também está em harmonia com a política de governança digital do Poder Executivo, que enumera entre os seus princípios foco no cidadão, simplicidade e priorização dos serviços públicos. As centrais de negociação online também representam o amadurecimento da AGU frente à política institucional de negociação e redução da litigiosidade, com a melhoria permanente da qualidade do serviço prestado à sociedade. O sistema aproxima a AGU do cidadão e permite que qualquer pessoa que tenha créditos a receber da União ofereça uma proposta de acordo para encerrar o litígio judicial ou evitar a judicialização da demanda. Em linhas gerais, por meio das centrais de negociação online, o cidadão poderá acessar a plataforma digital e apresentar no ambiente virtual a oferta de acordo, esteja ou não a matéria prevista nos planos nacionais de negociação. Recebido o pedido, a coordenação regional das centrais avaliará o pleito e orientará o procedimento a ser adotado pelo advogado da União, advogado público em exercício no órgão de execução. Bom, para o futuro, a AGU ela pretende aprimorar a CCCAF, né, que é a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. A ideia é permitir um fluxo mais seguro, um melhor juízo de admissibilidade, para que as reuniões sejam mais produtivas e, assim, se consiga mais acordos no âmbito da Câmara de Conciliação. Por fim, eu gostaria de compartilhar com todos uma reunião convocada pela ministra Carmen Lúcia, no final de março, em que ela convidou todos os procuradores gerais dos estados para uma reunião. E, nessa reunião, ela chamou todos os procuradores à responsabilidade, mas a responsabilidade no bom sentido. Ela questionou o ajuizamento de ações, muitas vezes sem o devido fundamento, foi justamente dessa forma que ela colocou, e pedindo, solicitando que os estados e a União se utilizassem da CCCAF, de se buscasse o diálogo, antes de buscar o judiciário, sempre tentar, junto à Câmara de Conciliação, a possibilidade de uma solução consensual. Porque a ministra Carmen disse que, muitas vezes, se transferem ao judiciário decisões políticas que poderiam ser construídas no âmbito do diálogo. Muitos procuradores gerais colocaram para a ministra uma preocupação, porque muitos dos problemas relacionados à guerra fiscal são, vamos dizer assim, ocorrem em razão da falta de consenso entre os secretários de Estado, da Fazenda de Estado. E eles encaminham isso diretamente ao Judiciário. Então, ela chamou a responsabilidade e a Advocacia Geral da União colocou a Câmara de Conciliação à disposição dos estados para se construir caminhos consensuais. E no espírito, né, de trazer os players mais importantes para a mesa. Então, ela se colocou à disposição aí, ela como uma grande incentivadora de mecanismos de solução consensual, né? Por fim, eu queria compartilhar com todos aqui que o advogado-geral da União, doutor André, participou nessa segunda-feira de uma parceria com a Justiça Federal do TRF da Primeira Região, justamente de um mutirão de ações previdenciárias. Então, ele fez questão de participar pessoalmente de algumas audiências de conciliação, junto com o cidadão que está ali naquela situação, buscando o seu benefício, e construiu ali, juntamente com a juíza
Federal Rosemary alterações no fluxo de trabalho, de forma a permitir uma melhor defesa para a Procuradoria Federal e também uma rápida resposta para o cidadão, que precisa saber se tem direito ou não a um benefício previdenciário ou até assistencial. Então, a AGU ela está, vamos dizer assim, em todas as suas frentes, em várias portas, sistema multiportas, você pode buscar o consenso na via de um processo judicial, pelos comitês de negociação e também pela via da Câmara de Conciliação e Arbitragem. Então, a AGU ela realmente é uma incentivadora, ela tem uma política realmente segura e robusta de solução consensual. E, para finalizar, a questão do acordo de leniência ele é um assunto que precisa ser melhor tratado no âmbito da doutrina e também do judiciário. O judiciário começa a conhecer da matéria, porque o acordo de leniência ele acaba tratando não só de um acordo com uma empresa que a isenta de uma penalidade administrativa, como também pode ter impactos numa eventual ação de improbidade, né? Nós temos a Lei 8429, que impede uma transação no que tange no âmbito de uma ação de improbidade. E, muitas vezes, o acordo de leniência ele impacta numa ação de improbidade e os juízes do âmbito do Tribunal Regional da 4ª Região vêm acatando de forma muito tranquila o arquivamento de ações de improbidade, desde que o objeto da ação de improbidade tenha sido tratada no acordo de leniência. É um assunto polêmico, o STF vai enfrentar esse assunto em breve, mas está nessa linha do que estamos tratando aqui, de soluções consensuais para problemas do nosso cotidiano. Também compartilho com todos a questão relacionada com o direito disciplinar. O direito disciplinar, no âmbito da administração pública, é um dever da autoridade, quando tem ciência de um ilícito, instaurar um processo administrativo disciplinar contra o agente público que, em tese, praticou um ilícito. E, muitas vezes, as autoridades não instauram processos relacionados com ilícitos de menor gravidade, de menor potencial ofensivo. E isso acaba atingindo a administração pública, porque o gestor fica naquela situação: vou instaurar um processo administrativo disciplinar, vou designar 3 servidores para tratar de um assunto muito pequeno, e, em 2017, a Controladoria Geral da União, junto com o apoio da AGU, da sua consultoria jurídica, editou um ato permitindo o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o servidor para esses casos de menor potencial ofensivo, de ilícitos leves. Isso é muito positivo, porque, instaurado o processo administrativo disciplinar, se o servidor entender, ele pode, ele próprio, requerer o termo de ajustamento de conduta para a autoridade que instaurou o processo. Então, isso é muito bom. Isso vai nessa linha também de resolução consensual de problemas. O servidor ele se sente responsável, muitas vezes, e reconhece o ilícito e se compromete a ajustar a sua conduta. Então, nós temos aí soluções nas mais diversas áreas, no âmbito judicial, aqui, com ações judiciais em curso, temos no âmbito disciplinar, temos no âmbito da improbidade administrativa / acordo de leniência, lei anticorrupção, que é a 12846, e o acordo de leniência, também nessa linha de eficiência, ele tem uma outra qualidade, vamos dizer assim, que é um adiantamento da recuperação de ativos. O acordo de leniência ele tenta levantar um adiantamento de recuperação de ativos que, muitas vezes, não se consegue com uma ação de improbidade, que, às vezes, o curso processual é muito longo e, ao final, quando vai se cobrar, já tem dificuldade de se recuperar efetivamente recursos públicos. Então, o acordo de leniência também vai nessa linha de recuperação efetiva de ativos. E o risco do acordo de leniência ele fica, de certa forma, com a empresa que celebrou o acordo. Se ela não cumpre o que ficou estabelecido no acordo, ela perde todas as vantagens e benefícios. Mas o grande diferencial que eu gostaria de compartilhar com todos é justamente a necessidade de as empresas implementarem programas de integridade. Ou seja,
a empresa, para celebrar um acordo de leniência, além de confessar, de admitir os ilícitos, além de adiantar recuperação de ativos, ela se compromete a implementar um programa de integridade, para se evitar que novos ilícitos sejam praticados. E no acordo, se permite que a Controladoria Geral da União acompanhe a implementação desse sistema de integridade, né, de compliance. Então, é isso. Eu gostaria, então, finalizando aqui a minha manifestação, mostrar todas essas frentes que a AGU vem trabalhando, em parceria com o Ministério Público, principalmente com o Poder Judiciário, no levantamento de ações, na identificação de ações sensíveis, para, ao final, a gente prestar um bom serviço público ao cidadão, sempre com um foco no cidadão, né? Então, mais uma vez, presidente, obrigado pela oportunidade. Demais integrantes da mesa, obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado a todos. Bom, acho que nós que agradecemos aqui ao doutor Renato, né, por essas esclarecedoras palavras. Lembrando aqui que tem vários temas, na verdade, né, tem bastante informação que foi passada aí, e com certeza depois boa parte do público deve talvez ter dúvidas e querer destrinchar, né, porque foi falado do acordo de leniência, a questão dos benefícios assistenciais também, o SECAF, e muitos outros os programas, né, com relação a iniciativas com relação a servidores. A gente tem notícia, né, desse de 4 bilhões que foi formulado. Então, há muitas questões aí que, eventualmente, podem ser debatidas, né? Mas, por hora, eu vou passar a palavra, né, deixando as perguntas mais ao final, vou passar a palavra ao nosso eminente desembargador Nino Toldo, né, que é também diretor acadêmico da Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, no Núcleo de Direito Econômico e Financeiro, mestre em Direito pela Unesp e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília, em convênio com o CJF. Também foi presidente da AJUF no biênio 2012-2014 e, antes de tudo, procurador do Estado de São Paulo, onde, com certeza, se debateu com muitas dessas questões. Então, passo a palavra ao eminente desembargador. Muito bem, obrigado. Inicialmente, mais uma vez, cumprimento minha querida presidente, doutora desembargadora federal Terezinha Caserta, desembargadora Daldice, querida amiga, conselheira, e também aproveito para cumprimentar o conselheiro Henrique Ávila e parabenizá-lo pelo aniversário. Meu colega Herbert Cornélio Pietro de Bruyne Júnior, de quem eu tenho a ousadia de dizer que sou uma das poucas pessoas que consegue pronunciar o nome dele inteiro sem gaguejar. E o doutor Renato de Lima França, da AGU, que nos brindou com a sua palestra. A minha intervenção vai ser bem pontual. Eu estou até aqui como o diretor da EMAG, né, honrosa posição de diretor da nossa escola. E com isso eu acredito que vou dar uma boa notícia, o que significa que a minha intervenção sendo pouca, haverá mais espaço para perguntas ao doutor Renato e também, eventualmente, um maior tempo de coffee break. Mas, como eu disse hoje pela manhã, quando presidi o painel, eu, por dizer de forma acidental, eu fui para a área penal. Eu fui juiz aqui em São Paulo, depois fui juiz em Ribeirão Preto. Lá a vara era acumulativa, depois quando voltei para uma vara criminal e quando fui promovido ao tribunal, fui para uma turma com competência criminal e apenas residual civil. Então, todos esses temas, de uma certa forma, os temas específicos, eu fiquei um tanto afastado. Mas esse tema, passado, presente e futuro, dos meios consensuais de solução de conflitos com o poder público, me permite, como também disse na parte da manhã, fazer alguma ligação entre o que existe no direito não penal, né, direito administrativo, direito civil, etc., e direito penal.
O que eu vejo, desde que ingressei na magistratura, sempre vi percebi uma irracionalidade no nosso sistema. E hoje a professora Juliana disse, né, daquela ideia do primado do interesse público sobre o particular, da indisponibilidade do interesse público. Isso era um tanto irracional. Por quê? Eu ingressei na magistratura quando, a doutora Terezinha lembra bem disso daí, a doutora Vera Jukovski também, minha colega, querida amiga e colega de concurso, nós éramos no auge do plano Collor. Então, nós tínhamos milhares e milhares de ações. Eu me lembro de que, às vezes, para a gente entrar na vara no Pedro Lessa, você passava por um labirinto de processos, né, velho? Você não tinha um corredor, você passava assim, ia se desviando dos autos, né? E eu pensava, tudo isso, todo esse trabalho, a troco de quê? Quer dizer, se por um lado aquilo mostrava, tinha um aspecto positivo, que era a busca do cidadão pelos seus direitos, de outro mostrava o que a Justiça Federal e o poder estava entrando em colapso. Então, já desde aquela época a gente via, se houvesse uma forma de conciliação já naquela época, muito desse trabalho poderia ter sido evitado. E lembro também, quando eu estava em Ribeirão Preto, a gente tinha aquelas ações de FGTS. E eu cheguei em determinado momento que eu fiz um cálculo, eu tinha mais processos de FGTS no tribunal do que na vara. Todos os casos julgados, e falei, vai chegar o momento, esses processos de FGTS vão voltar, e nós vamos ter que dar andamento. E sempre fiz a seguinte imagem: mexer com um grande volume de processo é você dirigir uma carreta numa cidade pequena. Você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer manobra vai fazer algum estrago, então tem que ser muito bem pensado. Não havia nenhum instrumento de conciliação, etc. E tal. Então, o que busquei naquele momento fazer? Conversei com o pessoal da Caixa Econômica, que precisava executar. Falei, qual é o caminho? Porque o que acontecia? Pela lei processual, a parte autora tinha que apresentar o cálculo, né? Já tinha feito aquela primeira reforma do Código de Processo. Só que eles não sabiam fazer o cálculo. Então, quando ia para o contador, a Caixa apresentava outra, ia para o contador e apresentava um terceiro cálculo. Eu falei, espera um pouco, alguma coisa está errada nisso aqui, porque se é para se aplicar um índice sobre uma determinada base de cálculo, um percentual sobre a base de cálculo, o resultado só pode ser um, não pode ter 2 ou 3 resultados. Então, numa tentativa de obviar e evitar demandas necessárias, embargos de execução, etc. e tal, o que foi feito num acordo com a Caixa Econômica Federal? Os autos iam para a Caixa Econômica apresentava o cálculo e já depositava o valor na conta, vinculado ao fundo de garantia. Para ter a certeza, ia para o contador, acertadas as dificuldades, os critérios foram equacionados. Então, o contador verificava a correção do cálculo e, então, a execução se encerrava. Com isso, com uma atitude como essa, eu estava lembrando, estava vendo o professor, eu estava lá em Harvard em abril, e teve o professor lá que falou dos nudges. Com esse nudge, o que aconteceu? Nós não tínhamos na terceira vara de Ribeirão Preto embargos de execução. Então, isso não é propriamente uma conciliação, mas é uma forma de resolução de conflito com o poder público para obviar demanda desnecessária, que seria embargar, sobe para o tribunal, aquela coisa e fica e ninguém e não se resolve. Mas ao longo desses anos, depois, como eu disse há pouco, aí eu saí de Ribeirão, vim para uma vara criminal, me deparei com outras dificuldades específicas da área criminal, mas leis foram surgindo e a evolução do pensamento ocorreu, e hoje nós temos uma situação, como aqui descrita na parte da manhã, ou agora há pouco, de busca de solução consensual. A doutora Dal disse aqui, foi
brava lutadora disso, nas semanas de conciliação e tudo. Na época eu estava já na presidência da JUF, as nossas dificuldades, né? Greves, etc. Eu não Enfim. disse não. E a gente tinha que conciliar tudo aquilo, né? Buscar uma solução consensual para que as soluções consensuais pudessem acontecer. Então, o futuro da justiça é esse. A justiça vai precisar ser repensada, porque durante muito tempo a ideia hoje, a doutora Kaline, da JUF, também falou da visão de túnel do juiz, é essa, e não está errado, eu entendo perfeitamente o pensamento dela. A visão, e comentava também com o professor Carlos Ari o seguinte, que todos nós vimos muito acontecer. O que acontecia? A administração, os administradores, os gestores, têm medo de decidir. E não tira a razão deles, porque está ação de improbidade, o Ministério Público com aquela de olho. Eu mesmo tive minha cunhada foi vereadora numa cidade interior, presidiu a Câmara por alguns meses e foi entrar com uma ação civil pública contra ela, porque era presidente da Câmara, etc. Do nada. Enfim, tudo foi arquivado, etc. Mas o dissabor de uma pessoa honesta passar por uma situação dessa é compreensível que o gestor tenha medo de decidir. Então, às vezes, era muito comum acontecer o seguinte: decidiu na administração, decidiu não decidir, mas se vier ordem judicial, eu cumpro. Ou seja, havia um estímulo à judicialização das demandas. E o judiciário tem que dar resposta. E aí, quando vem a resposta, talvez não fosse a melhor resposta que se desejava. E aí o caos estava instaurado. Então, é preciso a mudança de cultura, e ela vem acontecendo, e junto com alterações importantes na legislação, como foi falado, é objeto de tudo que foi dito aqui. Agora, no que toca a essa ligação com a justiça criminal, é porque aqui há um campo aberto para a justiça consensual criminal. E muito se fala, e está ligado diretamente, por exemplo, a acordos de leniência. A gente viu isso, não preciso repassar aqui tudo que foi falado, porque feita uma colaboração premiada, feito um acordo de leniência, as pessoas querem resolver dois problemas, o problema no âmbito civil, o problema no âmbito criminal. Agora, às vezes surge o seguinte: faça lá um acordo com o Ministério Público, aí vem a AGU falando, não, peraí, mas eu não participei. Aí a controladoria, mas não concorda. O TCU, não, mas peraí. Eu também acho que então, é preciso ali a ver quem responde pelo poder público para dar um pouco de tranquilidade àquele cidadão que foi alvo de uma ação, uma coisa que quer colaborar com a justiça. E quando se fala, por exemplo, hoje se fala muito do plea bargain, como se fosse uma grande novidade. Não é. Não é. Porque nós já temos, na Lei 9.099, a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo. Agora, qual é o problema de levar um consenso na busca da solução daquele caso concreto criminal em crimes que não são de menor potencial ofensivo? Então, é preciso, nessa evolução de pensamento, abarcar também aquelas situações do direito penal. E dou um exemplo muito fácil de entender, que é algo que nós, aqui na Terceira Região, vemos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, 5, 6, 8 pessoas são presas no Aeroporto Internacional de Guarulhos traficando droga. A pessoa é presa todos os dias. A pessoa é presa com a droga no corpo ou dentro do corpo. O que há para ser discutido aí? Não há nada para ser discutido, mas E nós temos aqui o que mais julgamos nas turmas criminais são processos de tráfico de drogas e dessa natureza. Então, por que não, já naquele ambiente, eventualmente até do próprio aeroporto, se cria um posto avançador, você fala, não, faça um acordo com o indivíduo cumpre uma determinada pena e os estrangeiros são expulsos do país, etc. e tal. E não ficar, às vezes, a pessoa presa num sistema carcerário, que eu não preciso nem falar para vocês como é,
E aí, até que o processo seja definitivamente resolvido, leva-se aí 2 anos e mais. Então, nesse sentido, é preciso também, na ideia de solução consensual de conflitos com o poder público, pensar também nos conflitos, nos casos de natureza criminal e que também envolve interesses, muitas vezes, patrimoniais da União e dos entes federativos. Então, o futuro, não vejo alternativa a não ser a busca, o fortalecimento da ideia de solução consensual, para que aconteça realmente aquilo que a doutora Kaline falou hoje pela manhã, de que se dê ao juiz a oportunidade, a possibilidade de julgar aquilo que, vamos dizer, talvez não seja a melhor palavra, mas aquilo que realmente importa. Quer dizer, casos que mereçam de um juiz toda a sua atenção e não ficar dividindo a sua atenção com casos que podem ser resolvidos de uma maneira consensual, seja no âmbito civil e, digo aí, puxando a sardinha para a minha brasa, no âmbito penal. Então, com essas palavras, eu falei que ia falar 5 minutos, mas acho que eu passei dos 5 minutos, né, Douglas? Uns 10. 10? Então tá bom, não vou fazer, porque hoje eu fui rigoroso com os palestrantes, então eu não tenho que ser também comigo mesmo, senão seria uma incoerência. E eu me pauto por uma máxima que é a seguinte: honestidade intelectual e coerência nas atitudes. Então, tem que ser, procurar ser assim. Então, com essas palavras, que pretendi fossem breves, eu procurei colaborar aqui neste painel e, uma vez mais, parabenizo o Conselho Nacional de Justiça pela iniciativa, eu faço na pessoa da doutora Daldice, e também digo em nome da escola, em nome do desembargador federal José Nardelli, que a preside. É a honra que é para nós ter esse painel aqui e também a confiança da doutora Terezinha quando me indicou para participar da escola. Então, com essas palavras, eu dou por encerrada a minha participação. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer veementemente ao desembargador Nino Toldo, porque ainda que ele tenha falado apenas os 10 minutos, mas ele falou lançou luzes sobre pontos muito importantes, que tem uma profundidade muito grande e que também daria para a gente ficar aí algumas horas debatendo, né? A questão da racionalidade no direito penal, né, como foi bem colocado, porque não agir de uma outra maneira mais racional, mais prática e, portanto, mais efetiva. E também a importância de se fazer um design adequado, né, dos conflitos na hora que você vai discutir, como, por exemplo, uma ação de improbidade, para não dar essa insegurança jurídica, que não leva a nada e que a gente precisa combater, né? Então, queria parabenizá-lo, né? E eu havia falado de perguntas, né? Não é possível, a gente vai ter um intervalo 4h15, então, a não ser que queiram abdicar do direito de um café e da água, então, né? Mas dá tempo de 1 ou 2 perguntas rápidas. Então. Eu me permita só pontuar um detalhe que o Nino colocou aqui. Ele disse assim: eu não, naquela época eu não fiz mediação nem conciliação quanto ao procedimento processual. Então, só que hoje a gente vê como sendo uma forma de solução quanto ao procedimento. Não se restringe ao mérito. Você negociou procedimentos, e isso também é uma forma de tratamento adequado de conflito. Então, a gente fica só focado, às vezes o advogado, ele fica, não, eu não vou negociar, e pode negociar prazo, sim, como vai resolver a solução, e isso aproxima as partes, é o primeiro passo para o mérito, pode ser. Então, isso a gente tem que estar focado. Então, você se antecipou à legislação, então, é um precedente, então. Então, é isso. É só que eu queria pontuar isso, que às vezes a gente se esquece que nós hoje os caminhos são vários. Então, não tem que ficar com uma preocupação absurda de que
eu tenho que ter isso. Só que, infelizmente, a nossa estatística, eu falo para a Gabi, por isso que ela fala que eu dou umas espetadas, que nossa estatística ela não contempla o trabalho que é feito e que deve ser feito. Né? Que é um trabalho que... Esse não resolve processo, lá se computa resolver processo. Nós não temos medição nem desse de procedimento, nem o parcial. Então, precisamos melhorar muito as estatísticas. Bem. Alguém teria mais alguma colocação ou pergunta? Melhor café. Bom, então, já veio um espaço para o café. A gente prossegue às 4h30, ou seja, daqui 15 minutos. Agradeço a presença de todos e, em especial, aos membros da banca, a doutora Terezinha, doutor Nino, doutora Daldice, doutor Renato. Muito obrigado. Obrigado.